Motoclube fora da lei ou milícia pessoal de Vladimir Putin? O Nightwolves Motorcycle Club é o maior motoclube 1% da Rússia e um dos maiores do mundo, mas o que mais chama atenção na sua história é a forte ligação com o presidente russo, o qual os envia inclusive para guerras em países como a Ucrânia e a Bósnia, para lutarem e reprimirem qualquer tipo de manifestação contrária ao Putin, nem que seja a base da violência. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço o de sempre, o seu likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aproveita e já se inscreve, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Fundado em 1989 na antiga União Soviética, os Nightwolves na verdade surgiram como um grupo que realizavam e organizavam shows de rock ilegais pelo país, já que naquela época era estritamente proibido shows que não fossem devidamente autorizados pelo regime comunista. Na verdade, nada que não fosse propaganda para o governo era autorizado na época. Assim, o grupo acabou ganhando uma grande fama no submundo das ruas de Moscou e com o tempo resolveu assumir o formato de um motoclube, agora com o nome de Nightwolves. Seu logo é um lobo em chamas e suas cores são o preto e o vermelho. Anos e anos se passaram e o motoclube atingiu o número de mais de 5.000 membros somente na Rússia. Isso fora todas as sedes espalhadas por praticamente toda a Europa, somando hoje mais de 8.000 lobos da noite pelo mundo. Outra coisa que aumentou muito com o tempo foi o ativismo político do motoclube, que diferentemente de tudo que já vimos por aqui, os Nightwolves são um motoclube 1% que não estão envolvidos com o mundo do crime, o qual eu sempre trato no canal, como o tráfico de drogas e armas. Com eles, os crimes são outros. Por terem se tornado um grupo ultranacionalista pró-Putin, os Nightwolves saem pelo país agredindo e reprimindo qualquer um que vá contra o governo. E o pior de tudo, eles são acusados, inclusive pela ONU, de crimes de guerra. Tudo isso com carta branca do líder máximo do país. O motoclube roda por todo o território da nação fazendo campanha a favor de Vladimir Putin e ai de quem discorde. Os Nightwolves MC também são conhecidos por possuírem um dos pets mais difíceis de serem conquistados. Somente nos períodos de hangaround e prospectos, a pessoa pode levar até 5 anos. Isso se for aceito, já que eles fazem uma minuciosa triagem ideológica entre os candidatos, que devem provar serem grandes adoradores do governo e concordarem com toda a sua filosofia racista, sexista e homofóbica do OMC. Você pode até achar que eles não passam de velhos folgados, barrigudos e preconceituosos. Bom, você não está errado na parte de preconceituoso, mas é fato que além disso, os Nightwolves receberam treinamento de guerra diretamente das forças militares russas, consideradas umas das mais poderosas do mundo. E não somente isso, eles participaram ativamente das invasões à região da Crimeia, território ucraniano que foi anexado pela Rússia, e mais recentemente lutaram lado a lado com os soldados russos na invasão da Ucrânia. Daí as acusações de crimes de guerra por parte da ONU. Os Nightwolves foram inclusive alvos de sanções por parte da ONU, dos Estados Unidos e do Canadá. Mas ao ser questionado sobre o que achava dessas sanções, o presidente do motoclube, Alexander Zaldastanov, disse que para eles isso não muda nada e que ele não está nem aí para isso. Segundo o governo russo, os Nightwolves prestaram apoio aos soldados russos e
também ajudavam na recuperação dos restos mortais de soldados que tombaram durante esses conflitos. Mas a oposição discorda e acusa o grupo de apenas ajudar a espalhar o terror pelas cidades por onde passavam. Falando no presidente do motoclube, Alexander Zaldastanov, que também é conhecido como o cirurgião, já que ele exercia de fato essa função nos anos 80, é um homem autoritário, frio e implacável, principalmente com os opositores ao governo russo e com os homossexuais. Sim, o motoclube é declaradamente homofóbico e sexista, já que para eles, mulheres não devem opinar sobre nada. Conhecidos também como Angels do Putin, os Nightwolves possuem laços estreitos com a Igreja Ortodoxa Russa, o qual eles também ajudam a levar os ideais do governo aos pontos mais esquecidos do país, nem que seja a base da força. Fã incondicional de Joseph Stalin, o presidente do MC Alexander Zaldastanov foi em 2013 premiado com a medalha Ordem de Honra, uma das maiores honrarias do exército russo. Tudo isso por suas ações durante a invasão russa à Crimeia. Já em 2014, Zaldastanov inclusive foi uma das pessoas que carregaram a tocha olímpica dos Jogos de Inverno. Tudo isso para você ver a moral que eles têm com o governo russo. Inclusive, Vladimir Putin já fez diversos rolês com o motoclube, mostrando que a admiração é mútua. Já para a mídia mundial, os Nightwolves são vistos apenas como uma milícia do governo que leva violência, racismo e homofobia país afora. O presidente do MC até mesmo bradava o lema "Morte aos por onde passava". Olha a minha monetização indo pro saco, eu só estou informando, hein, YouTube, eu não compactuo com essas ideias. Mas além da mídia internacional, quem também não gosta nada dos Nightwolves são os outros motoclubes 1%, que discordam da filosofia pró-governo do MC e dos privilégios que os Wolves possuem. Privilégios esses que, só para você ter uma ideia, em 2014, membros da oposição ao governo russo levaram a público um relatório no qual provava que os Nightwolves Motorcycle Club receberam em forma de doações do governo o equivalente a $1 milhão somente no ano de 2013. A justificativa para esses gastos não convencem. Dizem que essa grana é usada na educação histórica das crianças, em forma de teatros e shows, tudo passando os ideais de Vladimir Putin para os pequenos. Mas o fato é que os Nightwolves MC já são muito mais que um motoclube. Hoje eles possuem diversos negócios paralelos, como marcas de vestuário, fabricação e personalização de bikes, uma equipe de corrida, além de um centro internacional de treinamento militar, no qual eles ensinam técnicas e também transmitem suas próprias experiências em combate. Mas se tem uma coisa que um motoclube 1% sempre tem, é treta, e com os Nightwolves não seria diferente. Em 2015, os Wolves foram à sede de um MC russo rival, chamado Three Roads, tirar a limpo a suspeita de que eles estariam se aliando aos bandidos MC, já que os Nightwolves são totalmente contra a ideologia 1% americana, e eles tentam impedir a entrada deles no país. Porém, o que eles não contavam é que eles seriam recebidos a tiros pelos Three Roads. Inclusive, um membro dos Nightwolves foi morto com um tiro de rifle. Após as investigações, ficou confirmado que os Three Roads MC já tinham se aliado aos bandidos Motorcycle Club e estavam ajudando o MC americano a se estabelecer em solo russo. Em entrevista, o presidente do Three Roads MC resumiu em poucas palavras que simplesmente odeia a filosofia que rege os Nightwolves Motorcycle Club. Atualmente, o motoclube segue à disposição de Putin, ajudando na guerra da Ucrânia, ao mesmo tempo que estão sendo proibidos de passarem por vários países, como por exemplo a Alemanha e a Polônia. E isso está sendo um problema para o motoclube, já que eles possuem um rolê tradicional chamado
Victory Day, no qual eles saem de Moscou, na Rússia, e seguem até Berlim, na Alemanha, passando por todos os locais que o exército russo passou durante a invasão à Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial. Porém, com todas essas novas sanções, parece que o rolê dificilmente irá acontecer novamente, já que para quase toda a Europa, agora mais do que nunca, consideram os Night Wolves Motorcycle Club um perigo aos moradores e a todos que discordam dos ideais de Vladimir Putin. Mas e vocês, pessoal? Conheciam esse motoclube? O que vocês acham sobre tudo isso? Deixem nos comentários pra gente trocar ideia de boa. Claro, sempre mantendo o respeito de sempre. Agora deixa eu agradecer os membros do canal, vocês são pica demais, e dar boas-vindas ao novo membro, o Nil Zero. Valeu, mano, tamo junto. Agradeço também a todos que mandaram valeu demais essa semana. E o salve para quem pediu nos comentários, o Frank, que eu não vou ler o seu nick completo. Para o Rodrigo Groove, dos Profano MC, e para o Parafuso, presidente do Sicários MC Brasil. Todos pediram salve nos comentários, valeu mesmo, meus amigos, tamo junto. E então é isso, compartilhem esse vídeo com seus camaradas. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão, e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.